Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 2, e leia comigo do verso 13 ao 22. João, capítulo 2, de 13 a 22. E hoje à noite eu quero pensar com você sobre Jesus Cristo como você nunca viu. Jesus Cristo como você nunca viu. João 2, de 13 a 22. Era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram desta profecia das Escrituras: o zelo pela casa de Deus me consumirá. O que você está fazendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Pois bem, respondeu Jesus, destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. Eles disseram: foram necessários 46 anos para construir este templo e você o reconstruirá em 3 dias. Mas quando Jesus disse este templo, estava se referindo a seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras. Esta é a palavra do Senhor. Amém. A viagem do peregrino da alvorada. Você deve ter visto o filme, Crônicas de Nárnia. Mas este é o quinto livro da série de 7 livros intitulada As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. A viagem do peregrino da alvorada contém uma passagem para mim memorável que nos ajuda a compreender melhor esse texto, ou o tom desse texto que a gente acabou de ler. Lá no finalzinho da história, Lúcia, uma das personagens, e Edmundo estão ainda os dois bastante engajados na peregrinação deles, quando eles aportam num belíssimo lugar e encontram Aslan, o leão. E eu quero ler um pequeno trecho para você, para te situar e na esperança de encantar você, para que você leia este clássico da fé cristã. Lúcia e Edmundo caminhavam na areia e depois na relva, por uma extensa planície de relva rasteira e bela, que se estendia em todas as direções, quase no mesmo nível do mar de prata. Entre eles e a base do céu havia algo tão branco, até mesmo com seus olhos de águia dificilmente poderiam fitar. Continuaram e viram que era um cordeiro. Venham almoçar, disse o cordeiro na sua voz doce e meiga. Notaram que ardia sobre a relva uma fogueira, na qual se fritava peixe. Sentaram-se e comeram, sentindo fome pela primeira vez depois de muitos dias, e aquela comida era a melhor de todas as que haviam provado. Por favor, cordeiro, disse Lúcia, é este o caminho para o país de Aslan? Para vocês não, respondeu o cordeiro. Para vocês o caminho de Aslan está no seu próprio mundo. No nosso mundo também há uma estrada para o país de Aslan? Perguntou Edmundo. Em todos os mundos há um caminho para o meu país, falou o cordeiro. Agora ouça. Enquanto o cordeiro falava,
Sua brancura de neve transformou-se em ouro quente, modificando-se também sua forma, e ali estava o próprio Aslan, erguendo-se acima deles e irradiando luz de sua juba. O cordeiro virou leão. Aslan, exclamou Lúcia, ensine para nós como poderemos entrar no seu país, partindo do nosso mundo. E a história continua. É provável, gente, que C.S. Lewis tenha se baseado em João 21, quando a gente lê que os discípulos, quando encontraram Jesus na praia, viram Jesus assando peixe para eles no café da manhã. O cordeiro, aqui em C.S. Lewis, é uma figura de Cristo. João falou sobre isso, nós já vimos em João 1, 29, João 1, 36, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso esse cordeiro está na história de Lewis, assando peixe para Lúcia e Edmundo. Aslan é o leão. O leão também é uma figura de Cristo. Apocalipse 5, versículo 5. Biblicamente falando, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o leão da tribo de Judá. É isso que está dito pelo próprio João em Apocalipse 5, versos 5 e 6. Cordeiro e leão. Como pode ser que uma pessoa combine em si mesma características tão antagônicas, tão diferentes de cordeiro e de leão? Como pode alguém ser descrito nestes termos, sendo ambos os animais tão distintos em natureza, cordeiro e leão? Quando a gente olha para Jesus, realmente nós encontramos em Jesus qualidades que nós encontramos no cordeiro. O cordeiro é manso, o cordeiro é submisso, o cordeiro é dócil, o cordeiro é suave. Mas nós também encontramos em Jesus características do leão. O leão é grandioso, ele exala realeza, imponência. O leão exala ferocidade. Apocalipse, na cabeça de João, na imagem que João vê, revelada pelo próprio Deus, ele chega a falar em Apocalipse 6,16, da ira do cordeiro. Ou seja, a característica do leão no cordeiro. Por quê? Porque cordeiro e leão são o mesmo. É Jesus Cristo. Como pode ser? Por que Jesus, o Cordeiro de Deus, é ao mesmo tempo o leão da tribo de Judá, como está em Apocalipse 5, de 4 a 6? Aliás, ouça o que João diz em Apocalipse 5, de 4 a 6. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então um dos anciãos me disse, não chore, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Então vi um cordeiro, que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos e no meio dos 24 anciãos. Jesus é cordeiro e leão. Jesus é cordeiro e leão. Jesus é cordeiro, ele é o sacrifício perfeito, ele provê salvação, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Jesus não é só salvador, ele não é só substituto pelos nossos pecados. Jesus é soberano, ele é todo poderoso, ele pratica justiça. Jesus é leão. João, que escreveu o Apocalipse, ele sabia muito bem disso, ele sabia por revelação divina, como vimos em Apocalipse, que Jesus é cordeiro e leão. Mas João também, enquanto caminhou pela terra, ao lado do Senhor Jesus Cristo, João viu em Jesus o cordeiro e o leão combinados na mesma pessoa. João relatou o que ele viu com seus próprios olhos para nós aqui em João capítulo 2. E João nos mostra que Cristo é o cordeiro leão em ação. Você deve estar pensando, pastor, como assim?
O texto que a gente leu, João 2, de 13 a 22, ele relata a purificação que Jesus fez no templo de Jerusalém. Só que a gente, por causa dos capítulos, por causa dos versículos, por causa dos cabeçalhos que a gente tem nas nossas Bíblias, que muitas vezes nos ajudam, mas tantas vezes também nos atrapalham, porque a gente é tentado a ler essa história de Jesus purificando o templo de uma maneira desconectada com a história que João acabou de contar, que foi a história do milagre da água em vinho, no casamento em Caná da Galileia. A gente lê essas histórias de forma separada, distinta, como se fossem histórias para serem entendidas separadamente, mas João não, João quer que a gente enxergue essas histórias em conexão, porque quando a gente enxerga essas histórias em conjunto, a gente descobre uma imagem mais completa de Jesus, a gente vê que Jesus é cordeiro e leão. Veja como João gostaria que nós lêssemos essas histórias em conjunto. João 2,12. Depois do casamento, Jesus foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu. João está escrevendo de uma forma que ele quer que a gente veja Jesus um dia após o outro. Desde o capítulo 1 ele veio falando assim, João. E a importância disso, como já foi dito, é que esses dois acontecimentos, o Jesus das bodas de Caná da Galileia e o Jesus da purificação do templo, mostram para nós uma imagem mais completa de Jesus. O Jesus das bodas de Caná da Galileia, o Jesus que transformou água em vinho, é o cordeiro. Ele é manso, ele é humilde, ele é provedor, ele não quebra as mesas da festa do casamento, graças a Deus. Ele é aquele por meio de quem, e por causa do sangue derramado em sacrifício na cruz, transformou água em vinho, ou seja, o seu sangue tem poder para salvar o pecador. E quem bebe desse vinho, e quem bebe desse sangue, recebe perdão pelos seus pecados, recebe vida de qualidade para desfrutar com vinho novo, e melhor a cada dia. Nós vimos isso na semana passada, o sangue de Jesus nos salva, o sangue de Jesus nos sustenta com qualidade de vida. Jesus é o Cordeiro de Deus. João 2, de 1 a 12. Aí a nossa cabeça, acostumada a ver jornal nacional, desconecta a notícia anterior com essa. Mas a Bíblia não é para ser lida como se assiste jornal nacional. A Bíblia é para ser lida em conexão, um verso atrás do outro, como uma corrente de ouro, onde os elos estão bem ligados um no outro. E aí vem essa segunda história, no mesmo capítulo, Jesus entra no templo, e ele não entra no templo como um cordeiro, ele entra no templo como um leão. Ele purifica o templo. Ele é imponente, ele é soberano, ele é justo, ele é o juiz implacável. Ele odeia o pecado, ele se enfurece com as obras de injustiça. Como leão e rei, ele julga com justiça e derrama de forma implacável a ira sobre o pecado. E é isso que a gente vê no texto de hoje. O cordeiro no casamento, João 2, de 1 a 12. O leão no templo, João 2, de 13 a 22, é a mesma pessoa, é Jesus Cristo. E deixa eu te dizer uma coisa, nós nunca podemos nos esquecer disto. Sob pena de seguirmos um Jesus que não é o Jesus do Novo Testamento e de nos perdermos eternamente. Explico para você o que eu estou dizendo. Qual é a imagem que geralmente nós fazemos de Jesus Cristo? O Jesus do hino 222 do cantor cristão. Existe cantor cristão, não é um livro pré-histórico, ele existe, existem hinos muito bonitos, inclusive manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim.
O Jesus manso, o Jesus suave, o Jesus convidando o pecador, o Jesus à porta esperando, chamando por ti e por mim, o Jesus amoroso, o Jesus humilde, o Jesus que é desprezado por todo mundo. Esse é um conceito tão batido entre nós e tão espalhado pelo povo de Deus, que muitos hoje pregam e seguem um Jesus que não tem semelhança com Jesus Cristo do Novo Testamento. Esse Jesus popularizado, fraquinho, à porta, chorando, porque ele diz, ó, pecador vem, e o pecador não vem. Aí ele chora. E o pastor apela, Jesus está esperando, chorando. Esse Jesus popularizado é um ídolo inventado. É um ídolo do imaginário cristão popular. É um ídolo drenado de sua divindade. Esse Jesus fraquinho trata-se de uma divindade fraca. Por quê? Porque só depende do pecador ir até ele. Então ele é fraquinho. Não sei nem por que você ora. Se você acredita que só depende do pecador ir até Jesus, por que você ora? Pensa. Pensa. Se depende só de Jesus, só do pecador ir a Jesus, por que você ora? Jesus já fez o que tinha que ser feito, agora ele fica na porta, manso e suave, esperando. Vem, eu morri na cruz, faz valer a pena. Fraquinho esse Jesus. É um Jesus frustrado, porque a maioria das pessoas não vai até ele. É um Jesus que só serve para nos dar aquilo que a gente diz para ele que a gente mais precisa. É um Jesus que só serve para nos fazer prosperar. Gente, não me entendam mal, em nome de Jesus. Jesus é sim manso. Jesus é suave, Jesus é humilde. Na verdade, o próprio Jesus se autodescreve assim, Mateus 11, 29, quando ele convida os cansados, quando ele convida os sobrecarregados para irem até ele. Dezenas de passagens no Novo Testamento testemunham sobre a gentileza de Jesus, a bondade de Jesus, o amor de Jesus, a mansidão de Jesus e outras características mais de Jesus do tipo cordeiro. A gente sabe disso, eu reconheço este fato. Só que a gente tem que equilibrar essa imagem de Jesus com outras descrições do Novo Testamento. Jesus não é só cordeiro. Ele é cordeiro e leão. O cordeiro, você brinca, sobe em cima dele, rola na grama com ele. O leão não. O leão você até brinca, mas com reservas. Esse leão... Por exemplo, Mateus 23, 27. Olha o leão falando. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro, serpentes, raça de víboras, como escaparão do julgamento do inferno? Jesus amado, como é que isso sai da boca de Jesus? Ele é leão, ele não é só cordeiro. Marcos 3, versículo 5, Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado como um leão, não diz como um leão, mas irado, cordeiro não ira, leão ira. Irado e muito triste, olha o cordeiro. É leão e cordeiro, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem, estenda a mão. O homem estendeu a mão e a mão foi restaurada. Ele é cordeiro quando ele sente pelo pecador de coração endurecido. E ele é leão diante da mesma resistência do hipócrita religioso. Olha Lucas 13, 31 e 32, naquele momento, alguns fariseus disseram a Jesus, vá embora daqui, pois Herodes Antipas quer matá-lo. Jesus respondeu, ah é?
Vão dizer àquela raposa, uau, cordeiro não fala isso. Leão fala. Vão dizer àquela raposa que eu continuarei a expulsar demônios e a curar hoje e amanhã, e no terceiro dia realizarei o meu propósito. Ninguém para o leão. A Receita Federal que o diga. Mas Jesus não é o leão da Receita. Aliás, existe o Jesus leão da Receita em muitas igrejas, não nesta. Jesus não é o leão da Receita. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus é cordeiro, Jesus é leão, Jesus cordeiro, todo mundo conhece, todo mundo chama para perto, todo mundo quer do seu lado, bonitinho. O Jesus cordeiro é pelúcia. O Jesus leão é bonito, é fofinho, mas ele é leão. Isso significa que, sendo leão, ninguém domestica esse leão. Busque ler e estudar o Novo Testamento e você vai ver que uma marca de Jesus, a do cordeiro e a do leão, sempre vão juntas. Quem recebe o cordeiro em sua vida, quem recebe o cordeiro que tira o pecado do mundo em sua vida, descobre na caminhada que convive também com um leão. Por isso que C.S. Lewis, de forma tão poética, leiam C.S. Lewis, leiam C.S. Lewis, leiam C.S. Lewis. Por isso que de forma tão poética ele diz: enquanto o cordeiro falava com Lúcia e Edmundo, sua brancura de neve transformou o Senhor o quente, modificando-se também sua forma, e ali estava o próprio Aslan, o leão, erguendo-se acima deles e irradiando luz de sua juba. O que é isso? Quando você recebe o cordeiro, você descobre que você também recebeu o leão. De volta para o nosso texto, João 2, de 13 a 22, Jesus está no templo, purificando aquela bagunça, o cordeiro saiu do casamento e o leão entrou no templo. Por que João escreve assim? O que esse texto esquisito a princípio teria para nos ensinar? Sabe o que é? João quer que eu e você vejamos Jesus Cristo como nós nunca vimos. O propósito de João é nos fazer crer, e João sabe que crer em Jesus é o único modo de nós recebermos e de nós desfrutarmos de vida plena, de vida eterna, de vida abundante. Mas o problema de muita gente, porém, é que as pessoas confundem religiosidade com relacionamento. Uma coisa é religião, outra coisa é comunhão com Deus. Os judeus tinham muita religião e nada de comunhão com Deus. Batista também. Presbiteriano também. Muita religião e pouca comunhão e pouco relacionamento. E quando Jesus entra, o leão da tribo de Judá, no templo em Jerusalém, ele se depara com o que a religião faz com a fé. Semana passada, nós vimos que as pessoas buscam qualidade de vida através da autoimagem, da autoajuda, da autojustificação, e Jesus diria nada disso, porque qualidade de vida não é fruto dessas coisas, é fruto de relacionamento com Jesus. Em Jesus a gente recebe perdão, um novo parâmetro para viver, um propósito de vida, poder para viver essa nova vida. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nos proporciona tudo isso. Nós vimos isso semana passada quando estudamos João 2, de 1 a 12. Qualidade de vida no relacionamento com Jesus. Só que hoje, quando o leão entra no templo de Jerusalém, a gente se depara com a perversão religiosa. Jesus vai ao templo para mostrar como é que nós somos capazes de perverter até mesmo a fé. Para manter uma consciência tranquila, enquanto a gente desfruta dos prazeres do pecado. Não seja esse o seu caso.
Jesus entra como leão, ele confronta e ele aponta a cura. E por que ele faz isso? Porque não vai haver qualidade de vida enquanto nós não formos a Cristo da maneira correta, enquanto nós não recebermos a Cristo como Cordeiro. Mas também não haverá qualidade de vida enquanto você não aprender a se relacionar com Jesus como leão, como aquele que não se deixa domesticar pelos seus caprichos. Então, se lá no casamento, em Caná da Galileia, Jesus denunciou o fracasso de quem segue a vida na própria força, se lá em Caná da Galileia, no casamento, Jesus denunciou a autoajuda, Jesus denunciou a autoimagem, Jesus denunciou a autojustiça, ou a autojustificação, a vida sem Cristo no dia a dia. Aqui no templo, em Jerusalém, Jesus desmonta o argumento de que basta você ter uma religião. Ele diz, não basta. O sentimento religioso que existe no coração de qualquer ser humano, em qualquer parte do universo. Opa, eu acabei de dizer que tem vida após a terra, não sei. Mas o sentimento religioso no coração de cada ser humano no planeta Terra é fruto de uma fome e sede por Deus. Não tem como negar, todos têm anseios por Deus. Só que o coração pervertido faz o ser humano buscar a religião de uma forma equivocada, só para ele apaziguar a consciência dele. Mas ele apazigua a consciência dele com a religião, ele vai na missa, ele vai no culto, ele faz o despacho dele, seja lá a meditação dele, ele se apazigua, ele se auto-justifica na religião e ele vai viver a vida dele. Aí o leão entra em cena e diz, não é assim. O Senhor vai a fundo e desmascara a nossa hipocrisia, desnuda o nosso coração e detalha para nós o caminho da salvação. Então, essa visita de Jesus no templo, quando o leão entra na igreja, quando o leão entra na sua vida, ele te ensina 3 coisas. Primeiro, o zelo dele. Depois, a autoridade dele. Depois, a obra dele. Então, Jesus Cristo, como você nunca viu, o zelo de Jesus, a autoridade de Jesus e a obra de Jesus. O zelo de Jesus Cristo. Gente, talvez você nunca tenha presenciado um ataque de ira, nem mesmo dos seus pais. Graças a Deus por isso, se você nunca testemunhou um ataque de ira. É horrível. Eu já presenciei. Eu já explodi em ira vergonhosamente. Mas existem pessoas que podem dizer com um certo orgulho, e graças a Deus por isso, olha, sabe, eu nunca vi meu pai irado, nunca vi minha mãe irada. Que bom. É horrível ver alguém irado. É constrangedor. Principalmente para quem está perto, assistindo tudo, e o texto que nós lemos nos mostram cenas que poderiam ser impróprias para pequeninos, pois nos mostram ninguém menos do que o próprio Jesus irado. Perceba, João 2,13, era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu, o que ele viu? Comerciantes que vendiam bois, ovelhas, pombas para o sacrifício. Também viu também o quê? Negociantes em mesas, trocando dinheiro estrangeiro. Depois de tudo que ele viu, olha o que ele fez. Verso 15. Jesus fez um chicote de cordas. E os expulsou a todos do templo, pôs para fora as ovelhas, os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão, virou as mesas. Depois
foi até aqueles que vendiam pombas e lhe disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram desta profecia das Escrituras: o zelo pela casa de Deus me consumirá. Gente, por que tanta ira? Quando você se depara com um texto como esse, para você ser honesto com o autor, você não tem que fazer esse texto dizer aquilo que você acha. Você tem que buscar entender: meu Deus, por que Jesus, por que o Cordeiro virou um leão? O que está acontecendo? E geralmente, quando você está interpretando uma passagem bíblica, quando você está lendo uma passagem bíblica, sabe a primeira coisa que você tem que observar numa passagem bíblica? Os verbos. Os verbos. Jesus vai, sobe, entra e vê. E o que ele vê? Comércio. O que ele vê? Mamon, amor ao dinheiro, idolatria ao dinheiro, idolatria às obras. Ele vê essas coisas e isso indigna ele. Quando o templo de Jerusalém foi inaugurado, lá em 1 Reis 8, o primeiro templo de Jerusalém, 1 Reis 8, de 10 a 11, diz que quando os sacerdotes saíram do lugar santo, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade aos seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo do Senhor. Ou seja, o templo de Jerusalém tinha que ser um lugar onde todos, ao entrar ali, vissem glória. Mas o que Jesus viu? Comerciantes, negociantes, boi, pisou em cocô de vaca, literalmente. Pastor do céu, não fala bobagem do púlpito não. Ué, aquele tanto de bicho lá dentro, o que você acha que eles fazem? Você solta um bicho num lugar diferente, ele com medo, apavorado, aquilo constrange ali as tripas dele, desculpa. Jesus entra no templo e vê aquilo, ele não vê glória, não existe glória, não tem Deus, não tem graça. O que tem ali? Comércio, dinheiro, bicho, mugido de boi, pomba batendo asa. Por que Israel chegou nesse ponto? Israel desprezou os mandamentos e decretos de Deus e começaram a seguir suas próprias regras. Jesus combate isso no Sermão do Monte, Mateus 5, de 21 a 48. Quando ele diz assim: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus está dizendo o seguinte: vocês interpretaram a lei totalmente equivocadamente. Vocês abandonaram os mandamentos, vocês abandonaram os decretos de Deus e vocês colocaram no lugar da palavra de Deus as interpretações de vocês. E pior, vocês abandonaram Deus e colocaram no lugar de Deus Mamon, Mateus 6, 24, o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Gente, por que eu cito esses dois desvios de Israel? Porque são precisamente esses dois desvios que Deus, quando da inauguração do primeiro templo de Jerusalém, disse: vocês vão olhar continuamente para a minha lei e vocês não vão fazer outros deuses. Está lá em 1 Reis 9, de 1 a 8. E quando Jesus entra no templo, ele não vê glória de Deus. Por quê? Porque no templo não tem mais a lei. No templo não tem mais Deus. No lugar de Deus está Mamon. Israel pecou e pecou feio. O primeiro templo foi destruído. Os babilônios levaram Israel para o cativeiro, ficaram 70 anos, Deus liberta o povo do cativeiro, eles voltam para Jerusalém, constroem o segundo templo, e esse segundo templo é o templo que Jesus está dentro agora, quebrando tudo.
Por quê? Porque não tem nada novo debaixo do sol. De novo, Israel tinha rejeitado a lei pela tradição, e de novo tinha trocado Deus por Mamon. Então Jesus, quando ele entra naquele lugar, quando ele age dessa forma aos olhos do homem carnal, essa forma intempestiva, descontrolada, não diga isso, porque ele está denunciando algo muito mais sério. O pecado tira Deus de sério. Por que Jesus faz isso? Por que ele quebra as mesas? Por que ele põe para correr os bichinhos? Por que ele toca os comerciantes e os negociantes? Em primeiro lugar, por causa do zelo dele pela casa do Senhor. João 2,17. Ele não via mais ali graça e glória através dos sacrifícios dos animais. Ele via gente ganhando dinheiro, e ganhando muito dinheiro, vendendo animal ali na boca do caixa. Ele vê pessoas que, em vez de entregarem seus dízimos e ofertas no templo, e como eles eram estrangeiros, muitos vinham dos seus países com suas moedas do país de origem, e lá no templo só se aceitava ofertas com a moeda de Jerusalém, e aí eles tinham que trocar dinheiro. Tudo bem, tinham que trocar dinheiro, mas por que você acha que esses negociantes puseram as mesas lá dentro, num lugar indevido? Porque lá eles cobravam muito pela oferta. Você vai dar seu dízimo? Tem que ser na moeda de Jerusalém. Você quer uma moeda? Quero. Paga 5 e eu te dou uma. Jesus olha para aquilo e diz: cadê glória? Cadê graça? Segundo, Jesus fica irado porque a fé em Israel tinha se tornado pedra de tropeço para o gentio. Você sabia que esse lugar onde estão as mesas, os bois, os bichos, esse pátio, esse lugar no templo, esse pátio no templo, era o único lugar onde um gentio podia entrar dentro do templo? Se você não era judeu, se você não era circuncidado, e se você tinha desejo de adorar o Deus de Israel, você não podia entrar no templo, exceto nesse lugar. Imagina um não judeu, entrando naquele lugar em busca de graça e glória, em busca do Deus de Israel, Deus sobre o qual ele leu na lei de Moisés, e ele está sedento de Deus, ele quer Deus. Ele entra no pátio dos gentios, e quando ele abre os olhos, o que ele vê é Mamon. Jesus, quando descobre que a fé de Israel se tornou pedra de tropeço para quem queria buscar a Deus, Jesus fica irado. É triste constatar que muitas igrejas hoje se tornaram pedra de tropeço para quem quer buscar a Deus. Mas não se iludam, tenham paciência. O leão vai virar as mesas de novo. Ele não vai deixar barato o que tem acontecido em muitos arraiais ditos evangélicos. Ele tem zelo pela glória dele, ele tem zelo pelo pequenino que busca fé, mas quando ele chega, ele tropeça na idolatria dos judeus, ele tropeça nesse bando de comerciantes. Jesus não tolera isso. Jesus queria que todos os gentios, ao entrarem naquele templo, no único lugar que eles poderiam entrar, ele queria que aquelas pessoas vissem graça e glória. Mas eles veem ganância, eles veem mamon, obras, lucros. Terceiro, Jesus fica irado, ele purifica o templo, porque Jesus percebe que os preparativos da festa da Páscoa tinham se tornado mais importante do que o cordeiro da Páscoa. Você notou no início do texto, falando que a festa da Páscoa ainda iria começar? Mas Jerusalém já estava pronta, já tinham pintado meio fio da calçada de branco, literalmente, não é piada.
Já tinham arrumado as luzes, decorado as árvores de Natal, arrumado os ovos de Páscoa. Eles já tinham preparado, distribuído os nomes do amigo secreto, já tinham pensado na receita da ceia. Eles já tinham feito tudo e Jesus chega e fala assim: escuta, vocês esqueceram o cordeiro. Os preparativos da festa é mais importante para vocês do que o cordeiro. É ou não é assim na vida de muitos hoje? É mais importante preparar-se para o Natal ou preparar-se para a Páscoa do que celebrar aquele que nasceu no Natal, do que celebrar aquele que morreu e ressuscitou na Páscoa. Então, quando você entende o que realmente está em jogo, essa atitude de Jesus purificando o templo não só faz sentido, como você também é tentado a dizer: nossa, ele foi até brando demais. Ele é zeloso pela glória dele, ele não divide a glória com ninguém, ele não tolera que nenhum dos seus pequeninos tropece na nossa perversão religiosa. Ele não aceita que a gente viva correndo de um lado para o outro como Martas, buscando fazer e realizar, desprezando os pés do Senhor, comunhão, relacionamento. Jesus não tolera isso. Deus tem zelo pela glória, Ele não reparte essa glória com ninguém. Ele quer que a gente faça da glória dele a fonte dos nossos prazeres, a alegria do nosso coração, o prazer da nossa alma, o alvo de todos os nossos esforços. Jesus nos quer aos seus pés, adorando ele, aprendendo dele, crescendo em sabedoria e graça com ele, e sempre que essas coisas sim são interrompidas, Deus se indigna, Deus reage com justiça, e por isso Jesus fez o chicote. O chicote é amor. É amor porque, ouça, ele não matou ninguém lá. Ele corrigiu todo mundo. Foi apenas correção, porque ele deu a chance para aqueles que saíram envergonhados, cabeça baixa. Você parou para pensar que nenhum daqueles homens pegaram em armas para enfrentar Jesus? Por quê? Porque no fundo eles sabiam, pior é que ele está certo. Você parou para notar que os líderes religiosos, eles vão até Jesus e não mandam prender Jesus? Por quê? Porque eles viram para Jesus e falam: escuta, está certo, você tem razão. Mas você tem autoridade para isso? A multidão fica quieta, parada, porque a multidão olha para esse leão da tribo de Judá e diz: opa, esse homem é diferente, não vamos mexer com ele. No fundo, o ser humano sabe que tem algo errado com ele. Jesus pega o chicote e faz o que faz em amor, dizendo: acorde enquanto é tempo. Mas tem a autoridade de Jesus em segundo lugar, nós vimos o zelo. A autoridade de Jesus é outro ponto importante na narrativa. Jesus, ele não entra pedindo licença, ele não dialoga com ninguém, ele não negocia, ele não pede nada. Você notou que Jesus chega, vê e faz o chicote? E quando ele resolve conversar com alguém, no verso 16, ele não vai perguntar, ele não vai pedir, ele chega: tira daí esse negócio. Opa, intransigência? Não. Existe outra palavra mais correta. Não é intransigência, é soberania. Ele é Senhor. E como Senhor, Ele tem autoridade sobre tudo, sobre todos. Ele tem autoridade não só sobre aquele templo, Ele tem autoridade sobre a nossa vida, Ele tem autoridade sobre esta igreja, Ele tem autoridade sobre este universo que Ele criou, é dEle. Ele entra a hora que quer, Ele faz o que Ele deseja, é dEle. Alguém tem autoridade para entrar na sua casa e falar que o sofá não tem que ser daquela cor? O que você diria para essa pessoa? Dá licença? A casa é minha.
Deus não pede licença, é dele. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nosso corpo é o templo de Deus, segundo aos Coríntios 6,16. E se o nosso corpo é templo de Deus, nós não podemos fazer da nossa vida o que a gente bem entende. Eu não posso me deitar com quem quer que seja, se não for com a mulher da minha aliança, se não for com o homem da sua aliança. Eu não posso fazer do meu corpo o que eu quero, eu não posso nem comer e beber do jeito que eu quero, tudo tem que ser para a glória de Deus, é dele, ele não pede licença. Jesus tinha autoridade sobre aquele templo, Jesus tem autoridade sobre as nossas vidas, Jesus tem autoridade sobre a igreja, e a maneira de Jesus reger as nossas vidas, reger a sua igreja, reger este universo, é pelo cetro da sua palavra. Todo rei tem um cetro. O cetro de Jesus é a palavra. Ele rege e ele julgará por esta palavra. A sua vida tem que ser regida pelo texto bíblico, e como, se você não ouviu o sermão de hoje cedo, ouça, já está no YouTube. Você não pode viver sua vida de qualquer jeito. Jesus entra nesse templo para dizer o seguinte: quando eu encontro o que é meu bagunçado, eu pego o chicote. Por amor, porque eu ainda estou deixando você viver, para que em tempo hábil você se arrependa e mude, e venha para a mesa. Jesus tem autoridade sobre a igreja, sobre você, sobre a cultura, Jesus tem autoridade sobre a nossa denominação, e o que deve nos reger deve ser a Bíblia, e não nossas experiências, mesmo que nós julguemos que tais experiências sejam com Deus, porque essas experiências com Deus, se não baterem com esse livro, é anátema. Jesus não pede licença, ele é o leão, ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Jesus tem autoridade, e João quer que a gente enxergue isso. João quer que a gente entenda, o Cordeiro morre no meu e no seu lugar, o Cordeiro nos traz vinho novo, o sangue do Cordeiro nos purifica, o sangue do Cordeiro nos sacia, mas o Cordeiro é leão, é Ele quem manda na minha e na sua vida. E a última coisa, a obra de Jesus Cristo, o zelo, Jesus como você nunca viu, o zelo, Jesus como você nunca viu, a autoridade, Jesus como você nunca viu, a obra dele. A última observação que a gente tem que fazer sobre esse texto é a conversa dos líderes judeus. Os comerciantes, os negociantes sabiam que tinha algo errado, não falam nada, põem o rabinho no meio das pernas e ó. A multidão não põe a mão em Jesus, olha e fala, opa, esse homem é diferente. Os líderes religiosos sabiam que estava tudo errado, mas diante disso, o que eles fazem? Eles pedem a comprovação de autoridade. Aí o verso 18 diz, para nós eles viram, o que você está fazendo? Questionaram os líderes judeus. O que você está fazendo? Que pergunta mais infantil. Está vendo como Jesus tinha autoridade até sobre esses bobos aqui? O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Chicoteando, consertando o que está errado. É isso que eu estou fazendo. Jesus tinha autoridade, esses homens não tinham. Esses homens sabiam que estava tudo errado. E aí, como qualquer pessoa que é confrontada com a verdade, você já viu quando você... Filho é ótimo nisso. Pergunta a Cristiane para você ver. Pergunta o Júlio. Você confronta um filho com a verdade e ele vem com uma pergunta que não tem nada a ver. Ou com um argumento que você olha e fala, meu Deus do céu, eu esgano, arranco o cabelo,
faço um chicote, o que eu faço? Aí ele fala assim, escuta, que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para fazer isso? Escuta, o que está em jogo aqui não é se tem ou se não tem autoridade, o que está em jogo aqui é que vocês acabaram de reconhecer que estava tudo errado. Logo, consertem o que estava errado, sem perguntas paralelas para desviar o foco da atenção. Para com isso. Jesus estava dizendo o seguinte, para de desconversar e de fugir pela tangente. Aí Jesus diz, pois bem, eu vou te fazer o seguinte, eu vou te falar, destruam esse templo e eu vou ressuscitar no terceiro dia. Matem a mim. Jesus tira os olhos deles da religião judaica, Jesus tira os olhos deles de tudo que apontou para o Cordeiro até aqui, e Jesus diz, para de olhar para essas coisas, olhe para mim, observe a minha vida, minha obra, eu vou morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Os discípulos entenderam isso, porque no verso 22 diz que depois que Jesus ressuscitou dos mortos, os discípulos se lembraram do que Jesus tinha dito, e creram nas Escrituras e em suas palavras. Jesus como você nunca viu, o Jesus que morreu e ressuscitou para nos salvar. Agora nós vamos para a mesa. E talvez você nunca tenha visto Jesus com tanto zelo. Talvez você nunca tenha visto Jesus com tanta autoridade. Talvez você nunca tenha visto Jesus como cordeiro e leão que morreu, mas venceu e ressuscitou para nos salvar dos pecados e nos levar de volta para Deus. 1 de Pedro 3,18. Que momento singular é o da ceia para a igreja de Jesus. Que momento singular. Lembre-se do zelo de Jesus. Jesus não divide sua glória. É somente por graça que nós somos salvos, é somente por glória que nós devemos viver saciando o coração. Por isso que Jesus tem zelo por sua graça e por sua glória. Jesus não reparte com ninguém. E como é fácil para nós trocar Jesus por outras coisas, mamon e prazeres. E vem Jesus e diz, lembre-se do meu zelo, examine-se a si mesmo. Mude de vida, coma do pão, beba do cálice. Lembre-se da minha autoridade, eu sou o Criador de todas as coisas, eu sou o seu Salvador, eu sou o seu Cordeiro, mas eu sou o leão. Eu tenho autoridade sobre a sua vida. Você não pode viver de qualquer jeito. Você não pode viver igual a qualquer outra pessoa. Você tem que viver como o Filho do Rei Jesus. Sua vida, seu caráter, suas vestes, suas palavras, seus desejos, seus prazeres, têm que refletir o seu Deus. E vem Jesus e diz, lembre-se, eu tenho autoridade sobre a sua vida, eu tenho autoridade sobre essa igreja, lembre-se da minha autoridade, examine-se, arrependa-se, coma do pão, beba do cálice. Lembre-se da minha obra, lembre-se, eu sou o Cordeiro que morreu como substituto pelo seu pecado. E de forma mansa e humilde, eu convido você, sim, mas saiba, eu sou leão. Eu venci. E ninguém pode ficar tão confortável assim do lado de um leão. Jesus morreu, mas ressuscitou, e todos os que nele creem, recebe o poder de ser feito filho de Deus. Então, lembre-se da obra de Jesus, examine-se, coma do pão, beba do cálice. E se você ainda não é dos que participam da mesa do Senhor, eu digo a você, Jesus Cristo é Cordeiro e Leão, Ele é Salvador e Senhor. Creia nele, receba-o pela fé. Professe a sua fé pelo batismo e coma a sua mesa, lembrando-se do que Ele fez por você, em memória dEle. Vamos orar? Feche os seus olhos.
Ó Deus, em nome de Jesus, não nos deixe esquecer que Jesus é Cordeiro e Leão, é Salvador e Senhor absoluto, tem zelo pela sua glória, tem autoridade sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja. Morreu e ressuscitou em nosso lugar, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não nos deixe esquecer disso. Em nome de Jesus. Amém.